lá de fora pensando, estudando, analisando, que muitas coisas que a gente vê e que acontecem é porque nós deixamos de lado duas coisas: a palavra e a oração. São duas coisas que têm matado os crentes, e eles não têm percebido que isso é a arma do diabo. O diabo não quer que você ore, porque ele sabe que a oração anula o poder que ele tem. Aí você pode dizer, o poder é somente do Senhor. Não, não é somente do Senhor. O diabo também tem poder. Por isso que ele anda fazendo muitas coisas no mundo inteiro, enquanto nós não se posicionamos diante daquilo que nos foi dado, que é a autoridade. É a autoridade que anula a ação do inimigo. Não é o poder. É a autoridade. Ele pode ser maior do que nós possamos imaginar, mas você precisa entender que a autoridade que Jesus te deu é maior do que ela. E aí a gente não entende isso. E ele começa a tirar você desse espaço. Ele vai te dando umas outras prioridades. E aí você vai se envolvendo. Você vai caminhando. E quando você se acorda, já é tarde. Já é tarde. Sabe por quê? Porque essa é a função dele. É trazer um esfriamento. E se você for ouvir várias mensagens, vários pregadores, você vai entendendo muitas coisas. Muitas coisas. O culpado do meu esfriamento não sou eu. O culpado do esfriamento espiritual é seu. Não é da igreja, não é do pastor, não é do fulano, mas é da minha falta de relacionamento com Deus. E você vê que muitas pessoas hoje estão precisando realmente de arrependimento. Por que você não vem na igreja, irmã Rita? Aqui um exemplo. Ah, pastor, que eu não vou com a cara daquele irmão. Por que você não vem na igreja? Ah, porque aquele irmão, aquela irmã. E hoje, irmãos, isso está sendo generalizado. Tem muitas pessoas saindo do lugar onde estava porque não se dá bem com o irmão fulano de tal, com o irmão ciclano. E ainda queremos o céu. Queremos almejar o céu, queremos ter uma vida eterna. Por que você não vai naquela igreja? Ela é muito barulhenta. Bateria, meu Deus do céu, ninguém escuta nada. Por que você não vai naquela igreja? Porque o irmão passou por mim e aquele irmão não me cumprimentou. Irmãos, pessoas como essa estão em todos os lugares. Fugindo da responsabilidade de amar o seu próximo, de entender o seu próximo. Ontem Deus me deu a oportunidade de eu assistir um filme. Eu achei muito interessante aquele filme que o que é que tem dentro dela? O que é que
tem dentro da sua mala? O que é que você tem carregado? Muitas vezes nós não frequentamos uma igreja porque nós não gostamos de como é a direção do culto daquela igreja. Mas eu digo uma coisa para você: é melhor você estar dentro de uma igreja, ouvindo, suportando, aguentando alguns irmãos, como foi no princípio na arca de Noé. Os que ficaram de fora da arca morreram todos, mas o que ficou dentro da arca permaneceram vivos. E sabe o que é que eu aprendo nisso, irmão? Que estar com os irmãos é a melhor coisa que eu possa ter na minha vida. É eu saber que mais uma semana o meu irmão venceu as lutas, que muitas vezes não foi uma luta declarada para o pastor, mas somente ele sabe como foi a sua luta no seu particular. Mas eu quero, irmão, deixar uma palavra viva para vocês nessa noite. Abram a sua Bíblia ou projeta aí, meninos. Lucas, no versículo 28, no verso 48 e versos 49. Estamos há alguns dias de nós vivermos a 4ª conferência de avivamento. 22 e 23 de novembro, nós vamos viver a 4ª conferência de avivamento. Abacuque 3:2 vai falar sobre isto, vai dizer que aviva, Senhor, a tua obra no meio do teu povo. Nós precisamos ser, irmãos, avivados. Eu creio que hoje a mensagem de todas as igrejas deveria ser isso, irmãos. Aviva a obra do Senhor na sua vida. Esteja avivado, esteja na presença de Deus, porque virá um tempo que você vai precisar de tudo aquilo que você aprendeu através da palavra do Senhor. Mas o texto que nós vamos ler é esse: vocês são testemunha dessas coisas. Eu vou trabalhar esse texto para que você entenda quando Lucas ele está relatando essa passagem, ele está trazendo para você uma coisa que nós nunca deveríamos ter esquecido do que ele fez, do que ele realizou na nossa vida. Por isso que você, quando olha para esse texto, que vocês são testemunha dessas coisas, vocês são testemunha viva daquilo que Deus fez na sua vida, e que você não pode esquecer jamais do que Jesus fez na sua vida quando você a Ele entregou a ela. E ele vai relatando, ele vai dizendo: agora eu envio vocês como promessa do meu Pai, mas fique na cidade até que seja revestido pelo poder do céu. Ele está dizendo aqui
fique em Jerusalém, porque lá vai descer do céu o Espírito Santo, e ali você vai ser batizado, ali você vai ser revestido, ali você vai ser encorajado, ali você vai enfrentar situações, mas aquilo que desceu sobre você é algo poderoso. Lucas 28, meu filho, não é 8 não. Por isso que eu achei meio estranho. Esse computador, tá vendo que o computador às vezes engana a gente? Abra a Bíblia, preste atenção. Por isso que eu não gosto desse negócio de computador. Não tem Lucas 28? Então o perdão é meu, irmão. O erro é meu. É Lucas 24. E versículo 48. Então errou nós dois. Estamos empatados. Mas aí o Espírito entra e desempata tudo. Por isso que é importante você ter a Bíblia nas suas mãos. Por isso que é importante aquilo que eu falo sobre o Espírito. Porque é Ele que nos dá o quê? Ousadia. É Ele que nos dá o quê? Coragem. É Ele que nos dá o quê? Transformação. Quem é o nosso Deus? Quando eu medito na sua palavra. Por isso que ainda nós somos tímidos. Somos vergonhosos. E muitas vezes nós negamos a Cristo. Porque alguém quando olha para nós e diz, eu vejo que você é diferente. É impressão sua. Você anula aquilo que Cristo está fazendo na sua vida. Porque muitas vezes nós temos vergonha de dizer o que somos. Ah, pastor, hoje eu não digo que eu sou mais evangélico. Tudo bem. Por quê? Porque tem uma raça que realmente envergonha o evangelho. Mas não quer dizer que essa raça que envergonha o evangelho faz parte do meu dia a dia, do meu convívio. Por isso, irmãos, que eu gosto de dizer uma coisa e vou sempre dizer. Evangelho é transformação de vida. O evangelho não é quantos gritos eu dou, não é quantas línguas estranhas eu falo, não é quantos pulos, não é quantas gargalhadas que eu faço, mas é aquilo que Deus tem dentro de mim, é aquilo que eu sou. Preguei ontem numa igreja e estava falando que quando os discípulos, ou quanto aqueles que estavam naquele templo, em Atos 1:8, que diz que eles estavam ali reunidos, Atos 1:8 vai dizer que receberemos o poder do Espírito Santo e dali nós seremos testemunha viva. Não temos como ser testemunha de Jesus se nós não somos cheios de Jesus. Por isso que você pergunta para alguém hoje, você está disposto a entregar um folheto? Eu? Deus que me livre. Tenho vergonha disso. E a gente muitas vezes esquece. Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Isso é forte, irmão. Isso é para o crente em Jesus Cristo, ou um crente que está vivendo uma vida artificialmente, parar para pensar como é que ele tem realmente vivido a sua vida com o Senhor. Não estou falando aqui de perfeição, irmão, que o único perfeito aqui é Jesus. Por mais que você tente ser perfeito, ser uma pessoa que alguém possa admirar você, mas queira que não, você tem uma falha, você tem um erro, você comete erro, você comete falha. E muitas vezes eu não estou preparado para ver a falha do meu irmão, e eu cobro dele aquilo que muitas vezes eu não faço, que muitas vezes eu não sou. Você já viu isso?
Eu já vejo isso em muitos que já passaram por aqui, que já falaram por aqui. E vejo isso acontecendo em muitos lugares. Irmãos, uma vida cristã é uma vida permanente. Você precisa perseverar. Não é aquilo que se vende lá fora. Você sabe das lutas, das batalhas que você enfrenta todos os dias para permanecer no caminho do Senhor. Outros não sabem, não percebem isso, mas é uma luta constante. É uma briga entre a carne e o sangue. É uma briga entre a carne e o espírito. Agora, quem é que está preparado dentro disso tudo, irmão? É quem permanecer na palavra do Senhor. E parece que a palavra não nos atrai mais. A palavra, ela não nos atrai mais, porque quando você abre a sua Bíblia, que você comprou há 20 anos, ou há 10 anos, ou há 15 anos, e você já leu ela, quando você abre ela, você diz, eu já sei de tudo que está aqui. E às vezes nós não sabemos de nada, irmão. Muitas vezes nós não sabemos de nada. E quando o texto vai falando lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, ele vai dizer assim, ele diz, vocês vão para Jerusalém, lá vocês vão receber um batismo diferente daquele que foi dado, daquele que foi apresentado. E aí muitas vezes a gente fica naquela pergunta, naquela discussão, olha, você já recebeu o Espírito Santo? Olha, você foi batizado no Espírito Santo, como se isso fosse alguma coisa que desse para nós uma injeção, para a gente caminhar, para a gente viver. Eu digo que o batismo do Espírito Santo, ele nos torna para que nós falamos de Jesus. Por isso que você vê muita gente cheia do Espírito Santo somente dentro da igreja. É um TTT só dentro da igreja. Mas lá fora, aonde deveria realmente ser aquilo que recebeu, que não é aqui dentro a gente vem, a gente ouve a palavra, que a gente se alinha daquilo que Deus quer que a gente nos alinhemos, e a gente vai ser uma testemunha viva lá fora. Porque quando eles foram batizados pelo Espírito Santo, algum texto de Atos vai dizer que houve uma dispersação. Cada um saiu para um lugar, testemunhando daquilo que eles viram, daquilo que eles presenciaram. Eu digo que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que quando encontra alguém que não tem o Senhor e fala do Senhor, não vai ter medo, não vai ter vergonha. É aquele que ora em praça pública, mas sempre tem aquele bonitão que diz, está se mostrando, né? Pega o texto lá, daquele que orava na rua, mas eu sou daquele que eu gosto de orar onde me pedem oração. Mas por quê, pastor? Porque vai que aquela manhã aquela pessoa não está mais viva. Vai que daqui a meia hora aquela pessoa morreu. E sabe muitas vezes o que acontece conosco, irmãos? É que eu digo para alguém, olha, ora por mim. Aí o que é que você diz? Beleza, eu vou orar. Porque é mais fácil você dizer, eu vou orar. Mas será que você ora? Quantos aqui já falaram que ia orar por alguém e chegou para orar e não orou? Eu já passei por isso, irmão. Porque eu não quero falar de você, eu quero falar de mim. Porque um dia, vamos supor que o irmão Aldo disse, pastor, ora por mim. Aí eu digo, beleza, irmão, eu vou orar. E você quer dizer o quê? Eu vou orar, se quer dizer, eu não quero conversa com você.
Mas se ele pediu a oração, qual era o meu papel? Orar na hora e perguntar: qual o motivo você quer que eu ore? Mas aqui, muitos dizem assim: eu já tenho um problema, não quero nem saber do problema do outro. Não é assim muitas vezes que a gente faz? Eu vou orar generalizando a vida dele. Mas de repente não é aquilo que ele quer que você ore. Mas de repente é para uma situação específica, de uma necessidade específica, que ele quer que você ajude ele a orar. Mas você diz: eu vou orar, tá bom, beleza. E você sai. E ali você vai se ocupando com outras e outras coisas. Aí quando você vê, o Espírito diz: lembra que você ficou de orar pelo Aldo? E você não orou? Pastor, parece que o senhor está falando comigo. Eu estou falando comigo mesmo também, irmãos. Por isso que eu não perco essa oportunidade que eu tenho para falar de Jesus. Não é porque fulano não fez. Você não é fulano, você é você. E você tem que fazer aquilo que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Porque muitos irmãos frequentam igreja, mas está longe de Jesus, está longe do Senhor, está longe de viver, está longe de aceitar aquilo que Ele quer que nós aceitemos. E aí é uma luta sua, é uma dificuldade sua, como também é uma dificuldade minha. Às vezes eu fico perguntando para Deus, eu digo: Senhor, eu já ouvi tanta experiência de pessoas que dizem que tiveram contigo. E por que hoje estão longe? E por que hoje não estão mais caminhando com o Senhor? Eu fiz 30 anos, irmãos. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca me desviei de Jesus. E espero nunca me desviar. Mas olhe para você. Quantas vezes você se distanciou dele por uma amizade? Se distanciou dele por problemas que aconteceram na igreja? Por testemunho que a gente ouve constantemente. Cada dia a gente ouve um escândalo, irmão. Você que mexe na rede social, você está vendo aí. Cada dia tem um escândalo. E às vezes nós nos deixamos ser influenciados pelos escândalos que acontecem. É porque muitas vezes nós não fomos uma igreja para olhar para Cristo. Nós fomos para olhar pelo irmão. Olhamos para o irmão, não olhamos para Cristo, que é o autor e consumador da minha fé. E quando as coisas apertarem, meu irmão, que vai apertar, aí nós vamos conhecer de fato quem é e quem não é. Eu fico triste quando eu converso com alguém que vem conversar comigo e diz: pastor, eu admirava tanto fulano, e hoje eu vejo fulano distante da igreja. Eu disse: é porque você está frustrado, é porque você olhou para o fulano, você não olhou para Jesus. Eu também, eu tenho frustrações. Você tem frustrações. Mas o que faz a diferença na sua vida é quem você realmente de fato serve. Existe 1 milhão de desigrejados no Brasil. Antes eram pessoas que estavam em cima do altar, cantando, louvando. Antes era uma pessoa que liderava uma célula. Antes era uma pessoa que tinha um ministério. E parece que com o tempo aquilo foi acabando. O amor foi se perdendo.
Por isso, irmãos, que a palavra sempre vai nos manter aceso. A palavra sempre vai nos manter aceso, acesa. Porque Jesus já nos falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Ele não disse, olha, agora você entregou a sua vida para mim, agora a sua vida não vai ter mais problema nenhum. Engano de quem prega isso. Porque da mesma forma ele vai dizer, olha, a salvação é de graça, mas o reino de Deus ele é tomado à força. Você sabe o que significa ser tomado à força? É que eu preciso renunciar a cada dia o que o mundo me oferece, para que eu possa entrar no céu. Eu não preciso fazer nada, a não ser entregar a minha vida para Ele, para ter a salvação. Mas a entrada no reino do céu é tomada à força. É crente, irmãos, que são, eu não vou dizer crente, não, são pessoas que entregam a vida para Jesus, mas parece que na vida dela, na caminhada dela, ela ainda não decidiu por Jesus. Ela tem o quê? 2 deuses. É aquela que diz, olha, você não tem nada a ver com a minha vida. Mas aquelas pessoas que dizem para você que você não tem nada a ver com a vida dela, é aquela que recorre a você para dizer, olha, ora por mim. Ué, se eu não tenho nada a ver com a sua vida, como você quer me pedir oração? São pessoas que pedem oração, mas ela não quer ouvir a verdade de você dizer, olha filho, olha filha, retorna para Jesus. Retorna para Jesus. Viva com Jesus. E sabe qual é a maior frustração, irmão, de muitas pessoas? É que elas tentaram tudo na sua vida profissional e chegou no final e descobriu que Jesus era tudo e tudo aquilo que ela buscou não é nada. Por isso que diz um ditado, diz por aí, o que é que adianta você ter sucesso na sua vida profissional e ter um fracasso na sua vida espiritual? O que é que adianta você construir tantas coisas e depois você perder aquilo que é mais precioso, que é a família? Porque é assim que muitas vezes nós fazemos. Nós trabalhamos o tempo todo. Nós dedicamos a nossa vida toda para deixar algo para os nossos filhos ou para alguém que vai herdar aquilo ali, e que na verdade quando você descobre ainda em tempo que não está vivo, eu não fiz nada. Como agora recentemente, um caminhoneiro chegando em casa, depois de 3 meses, está no YouTube. A filha sai desesperada, chorando e abraça o pai, uma menina, e ali ele descobre que não vale a pena o que ele está fazendo. Claro que ele precisa sustentar a família. Mas parece que isso não passa percebido por nós. No aniversário da filha, aquele pai vai numa escola levando um buquê de flores. Na saída da filha da escola, ele entrega para ela e comove todas as pessoas que ali estão vendo aquilo ali. Porque a melhor coisa que a gente fala, mas a gente não consegue colocar em prática, é a família. É o meu relacionamento com a família, é o relacionamento com o meu filho, é o relacionamento com a minha filha. Por isso que diz um ditado que é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Você tentando segurar 2 enquanto você não está satisfeito com um que já está na tua mão. E há uma coisa, irmãos, que quando nós olhamos para essa palavra e você diz, pastor, o senhor está pregando realmente aquilo que é verdadeiro. Mas as outras igrejas não pregam? Prega. Mas ela não faz você pensar, ela faz você viver na emoção. Passa a emoção, acaba-se o quê? Acaba-se tudo.
Pergunte para alguns pais, pergunte para alguma mãe se ela pudesse fazer diferente hoje, o que é que ela faria? Ela diria: eu investiria mais tempo com a minha família. Eu investiria mais tempo com os meus filhos. Pode perguntar para as pessoas, que a maioria dessas pessoas que estão frustradas lá fora, ou mesmo até dentro da igreja, é porque não viveu o tempo que deveria viver com a família. É aquela hora extra que não supre as necessidades que se precisam. Esse dia eu perguntei para um irmão: e aí, irmão, está fazendo hora extra? Estou, pastor, preciso fazer hora extra. E aí? Tem saído com a família para comer uma pizza? Ah, pastor, não dá. Como não dá? Não fez uma hora extra? É um dinheirinho extra. Ah, pastor, é muitas contas, é muitas coisas que eu tenho. E eu digo que você sacrificou a família para fazer uma hora extra, que agora você não pode dar nada além daquilo que você está acostumado a fazer em casa. Que vida é essa, irmão? Que vida é essa? Se você não confrontar com a pessoa, ela não vai saber a sua opinião. Que ela fique com raiva de você, não tem problema. Mas que ela saiba a verdade pela sua boca. Vale a pena? Mas isso só fala quem está cheio. Porque quando a gente está vazio, a gente concorda com tudo. É verdade. Você precisa fazer essa hora extra. É verdade. Esse dia eu tenho que chamar a atenção de uma pessoa e dizer: meu amado, juntando o teu salário com o da tua esposa, dá quase 7.000 reais, e você diz que ainda não dá para viver. Meu amado, escuta uma coisa. Como é que vive uma pessoa que sai recolhendo latinha, papelão, que são carreteiro? Como é que fica uma pessoa que ganha 2 salários mínimos diante do teu salário de 7.000 reais, e você ainda precisa fazer uma hora extra? E ainda por cima não tem nada. Às vezes isso é doloroso para quem realmente sempre quer mais. Sempre quer mais. Eu me lembro do irmão que, quando eu estava no início do ministério aqui, e eu passei por uma situação difícil, e ele achou que ele ia me colocar para baixo, porque sempre tem aquele que gosta de humilhar os outros. Aí ele chegou e disse: pois é, né, pastor? O senhor precisa saber administrar a sua conta, né? Eu disse: é verdade, irmão. É verdade. Vamos fazer uma coisa? Já que você sabe administrar tudo isso, me dá o teu salário e eu te dou o meu. Você não vem no culto na quarta-feira, rapaz. Você não vem na escola bíblica dominical. Você ainda fica falando que a gasolina está cara. Tome vergonha na sua cara, rapaz. Vai nascer de novo. Se alguém ligar para mim meia-noite, eu saio de casa e vou socorrer as pessoas. Se alguém precisar de mim, o meu carro está à disposição. Agora, se alguém precisar do seu, o que é que você diz? Não pode, não tem. O pastor está certo. Acho que eu fui conversar com a pessoa errada. Digo: não, você veio conversar com as pessoas certas. Por quê, irmão? Porque às vezes é fácil a gente querer administrar o que é o dos outros, mas é difícil a gente reconhecer o nosso. E aí ele calou. Eu digo: você não vem no culto de quarta-feira, rapaz, você não vem no culto de sábado, não vem no culto de domingo.
Porque você não pode colocar combustível no teu carro, é isso? Ganhando o triplo do que você ganha meu, mas eu estou todos os dias aqui na igreja com o meu carro à disposição para as pessoas, servindo as pessoas. Às vezes na reserva e Deus multiplicando aquela reserva, dizer, será que vai chegar lá e será que volto? Como um tempo atrás, na reserva, um filho de um vizinho quebrou o braço mais de meia-noite, e eu sem recurso, e ele bateu na minha porta e disse, cara, eu não vou porque eu não tenho gasolina. Eu disse, cara, nós vamos, só não sabemos se vamos voltar, mas ir a gente vai. Se é atendida no hospital, ela vai ser. Agora voltar, eu não sei. Aí Deus dá aquele traco. Ali no Ceasa tem um posto que é aberto 24 horas. É ali que nós vamos entrar. E vamos abastecer e vamos para casa. Tudo isso pela fé. Tudo isso pela providência, pela provisão de Deus. Mas parece que quando as coisas começam a ficar ruins na nossa vida, a gente, em vez de avançar, a gente retrocede. E a culpa disso tudo ainda é Deus. Por isso que muitas vezes, irmão, você quando está cheio, você diz, olha querido, veja as suas prioridades. Qual é a sua prioridade? Tem muita gente hoje, irmãos, que deixaram de ir nas suas igrejas, aonde se congregam, para poder viver um pouco a vida. E sabe que o risco de a gente viver um pouco a nossa vida é a gente não voltar mais para a vida normal que a gente tinha com Jesus. Porque a gente vai pegando gosto das coisas do mundo. E alguém sempre vai dizendo, você não precisa estar na igreja todos os finais de semana. Você não precisa estar na igreja toda quarta-feira. Você não precisa orar todos os dias. Você não precisa ler a Bíblia todos os dias. Essas são pessoas, irmão, usadas pelo diabo. Ou Satanás. E muitos delas, às vezes, estão até dentro da igreja. Do seu lado. Porque é dentro da igreja que a gente tem essas pessoas, esses confrontos com essas pessoas, de dizer, você não precisa estar. Já viu gente dizer assim? Eu não preciso de uma igreja. Eu não preciso estar naquele culto daquela igreja. Eu sirvo a Jesus aqui dentro de casa. Você já viu alguns discípulos servindo Jesus dentro de casa? Você já viu algum discípulo de Jesus servindo ele dentro de casa, ficando dentro de casa? Ou você viu um discípulo de Jesus na rua, falando do amor dele, incentivando o outro a buscar, a viver, a confiar e dizer vamos junto? Você tem que analisar essas pessoas com quem você anda, meu irmão. Às vezes eu sou um pastor chato por causa disso. Às vezes muitos não gostam de mim por causa disso. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quando ele vier eu vou. Quando Jesus vier eu vou. Não se preocupe porque você muitas vezes é rejeitado pelas pessoas. É porque não tem como luz e treva andar junto. Não veja que a pessoa, ela não gosta de você. É porque a sua luz incomoda. Eu vi uma experiência dessa lá no Cedro. Todas as lâmpadas acesas e encheu aquela igreja de aqueles bichinhos, tipo um mosquito. A irmã que estava dirigindo o culto disse, apaga todas as luzes. Apagou. Não deu 2 minutos, ela disse, pode acender. Sabe onde eles estavam? Tudo no chão. Interessante, aquilo me marcou. Eu digo, que coisa, como é aqueles besouros, e lá cheio mesmo, não deixava você nem abrir a boca, você engolia. Ela disse, apaga a luz. Apagou a luz, de repente, tudo no chão. Por quê? Porque com a luz, vivendo na luz, ela nos revela aquilo que nós somos. Por isso que muitas vezes nós não queremos andar na luz. Porque a luz incomoda.
Você está cheio de Deus, quando você chega no ambiente, que a pessoa diz, já vem o crente. Só fala coisa de igreja, só fala coisa de Deus. E qual é o nosso linguajar que não seja isso? É outro? Não. É por isso que muitas vezes as pessoas não querem caminhar com você, porque você, de repente, está corrigindo. Não é corrigindo porque você é melhor. Está corrigindo para mostrar para aquela pessoa que aquele caminho que ela está andando não vai levar ela a caminho nenhum, a lugar nenhum, a não ser a destruição. Por isso que quando os discípulos foram pregar nas regiões, ele falava daquilo que eles mesmos viram, daquilo mesmo que eles contemplaram. Eu não tenho outra coisa a falar, irmão, do que Jesus fez na minha vida. Você não tem outra coisa a não ser alguém saber quem você era e quem você é hoje. E sabe qual é a maior frustração, irmão? É que muitas coisas a gente sabe, né? E eu tenho dificuldade de ser aquele sorrisal. Você coloca um sorrisal dentro de um copo com água, ele se dissolve todo. E às vezes eu tenho uma dificuldade de dissolver as coisas, porque são tanta coisa que vem, que está na cabeça, que está aqui fervilhando, e eu fico olhando e fico vendo que quantas vezes a gente tem avisado, tem mostrado, Deus tem revelado pela sua palavra. Esses dias o irmão, quem estava aqui no encontro de casais vai lembrar, o irmão disse que ele recebeu uma família cristã na casa dele, e a família falou sobre Ageu. Ele ficou maravilhado sobre Ageu. Vai ler o livro de Ageu, o que é que Ageu vai falar. Lembra lá de Ageu, o que Ageu vai falar? Todo mundo vieram depois do quê? Do exílio. É o livro de Ageu, vai falar sobre isso. Cada um vai cuidar da sua casa, esquece da casa de Deus, cada um vai viver da sua maneira. Aquele planta lá e parece que quanto mais planta, mais não cresce a sementeira, não dá fruto em nada. E ele tão feliz naquilo, eu digo, e ele não entendeu o que foi a mensagem para ele. E de repente você está cuidando da sua vida e não está cuidando das coisas de Deus. Você está cuidando daquilo que você ganha, mas não está cuidando da sua vida espiritual. O que é mais importante. Porque, irmãos, não adianta a gente somente recitar versículo, saber do versículo, quando na verdade a gente não sabe por aquilo na nossa vida. Citamos o que Paulo disse, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ninguém olha os anteriores, quando Paulo falou isso. Naufrágio, andou nu, sem alimentação, foi espancado, teve uma vida bem difícil. Aí o povo usa esse versículo como se esse versículo fosse a solução do problema, enquanto na verdade você pode dizer isso, mas está vivendo por tantas coisas, por tantas situações. O que aconteceu com os discípulos depois de eles serem cheios? Um foi para a prisão, outros foram assassinados, outros foram apedrejados, outros foram colocados em situações difíceis na sua caminhada, na sua vida. Sabe o que nós estamos precisando, irmão? Não só a nossa igreja, mas toda a igreja espalhada na face dessa terra, de um novo avivamento. E ele virá. Eu tenho certeza que ele virá. Porque não pode a igreja continuar da mesma forma como ela está vivendo hoje.
E não é um avivamento, irmão, grupal. Pode ser um avivamento pessoal. É que alguém olha para você e diz: eu não consigo entender como é que você consegue viver dessa maneira. Mas você sabe, eu vivo porque Deus vive em mim. Eu vivo porque Jesus vive em mim. Ele é a minha esperança. Não são as coisas, mas é Ele. E eu quero encerrar, irmãos, com uma palavra que vai fazer você mudar a sua vida. Ou com uma frase. Não tem como você ser cheio se você não tiver uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de adoração. Enquanto eles estavam ali, naquele templo, preste atenção, eles estavam adorando a Deus e orando. E ali veio o Espírito. Não é somente aqui. É na sua casa. É no ambiente onde você tira um tempo para se revestir do poder que vem do alto. E você pode ver isso. Você pode ler sobre o avivamento. Ele veio com uma busca de alguém que tinha fome, que tinha sede de Cristo. Enquanto você não tiver fome de Deus, sede de Deus, nada na sua vida vai acontecer. Nada na nossa vida vai acontecer. Nós sabemos que precisamos mudar, mas não vai acontecer por nós mesmos. Só pode mudar alguma coisa em nós quando nós vivemos um relacionamento com Ele. Por isso que ele disse para Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Se nós no decorrer do dia não escolher a melhor parte, irmãos, nós vamos estar como Marta, ansioso, ansiosa, procurando fazer as coisas e esquecendo que nós precisamos estar diante do pé de Jesus, diante do pé do Salvador, porque é só Ele que vai mudar a nossa vida, só Ele que vai mudar. Que Deus possa continuar abençoando a nossa vida, irmãos. Que Deus continue lhe fortalecendo em meio a tantas as batalhas, em meio a tantas lutas que você tem enfrentado, tem passado. Mas a minha receita é: continue firme. Continue firme. Porque você vai vencer. Agora, cuidado com quem você anda. Porque muitas vezes a gente anda com pessoas que nos matam espiritualmente, que nos afoga espiritualmente. Eu sei que essa mensagem para hoje ainda fica aqui, mas amanhã ela some. E aí a gente acaba esquecendo que é um alimento diário da nossa vida. Hoje à tarde, com certeza alguém tirou o seu soninho abençoado. Eu tirei o meu. Sabe o que foi que o Espírito falou com o meu coração? Você pode notar uma coisa. A persistência da água. Tup, 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 tup. Quando você vai olhar, ela fez um buraquinho. É ou não é? Quando você entra em algumas cavernas, a pessoa diz: olha, tantos milhões de anos,
aqui passou uma enchente, olha o que foi que ela deixou. Uma vez eu ouvi de um irmão, ele disse assim: pastor, o que não pode faltar é o pingo d'água na fonte de uma cachoeira. E é verdade. Vá na Cenepar e pergunte: no seu chuveiro que pinga, pim, pim, coloca um balde debaixo dele. Quando for no outro dia, você vai ver que aquele pingo de água que caía, você achou que não era nada. No outro dia ele encheu um balde de 20 litros. Faça essa experiência. Vá na Cenepar, pega uma cartilha e ele vai mostrar. Ele vai dizer. Aquele pingo que cai constante. Coloca um balde, faça a experiência e você vai ver no outro dia que encheu um balde de 20 litros de água. Agora você imagina você todo dia indo lá, buscando porções da palavra, lendo a palavra. Você lendo, orando a cada dia. Por isso que na escola ensinam o quê? Quando você for escovar os dentes, desligue a torneira, porque ali vai quase 80 litros de água jogado para fora. Como vai 80? Enquanto você está aqui, a torneira está caindo. Enquanto você está aqui, irmão, você vai permanecer em pé. Enquanto você permanecer aqui, você vai vencer as suas batalhas. Que muitos dizem que você não vai conseguir. E eu digo que você vai. É por quê, pastor? Porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo que eu não ia conseguir, que eu não ia ter nada. Mas com essa palavra viva, eficaz, ela mudou a minha vida. Não sou perfeito, mas aqui tem a perfeição.